Ah, o presidente vai cumprir a promessa? Vai, 20 milhões de euros pela parte do Corinthians, é a promessa do Osmar. Só que tem que ter alguém para pagar. Fala, gente! Quero indicar para vocês a Casa Branca Idiomas, a melhor escola de inglês do litoral paulista. São 38 anos de tradição. Na Casa Branca Idiomas, você encontra o curso perfeito para você. Precisa de inglês para o trabalho? A Casa Branca tem. Precisa melhorar a fluência? Existem aulas voltadas para a comunicação. Ainda não sabe inglês? A Casa Branca tem turmas a partir do nível básico até o avançado, além de preparatórios para os exames internacionais e aulas para viagens e negócios. A Casa Branca, a melhor escola de inglês do litoral paulista, aguarda vocês. Inscreva-se agora nos cursos da Casa Branca Idiomas, no link da descrição e também no primeiro comentário fixado no vídeo. Entre em contato com eles. Vem para Casa Branca, vem, vem, vem. O Yuri Alberto soltou uma nota oficial, né? Não sei se vocês viram. Então quero começar pela nota do Yurizinho. Sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia. Mas hoje não existe nenhuma proposta. Já tinha falado isso, tá? Olha lá, olha a nota oficial do Yuri. Que essa nota aqui, certeza que ela ia sair, né? Sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia. Não foi a mesma coisa, né? Mas hoje não existe nenhuma proposta. E se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Que bom, né? Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível. Isso eu não duvido, porque, né, ele realmente, né, se entrega em campo. Enfim, não é um cara que faz corpo mole, né? O Yurizinho, tá? Então essa foi a resposta, né, do Yuri numa nota oficial, tá? Totalmente arrependido, né? Tava na cara porque falou bobagem, falou que quer sair, que quer respirar outros ares. Enfim, informações exclusivas. Amanhã o presidente Osmar Stabile vai se reunir com o Yuri para ter uma conversa com ele, né? Para relembrar o que foi dito, o que não foi dito, para falar para ele que ele se precipitou. Não vai ter punição, bronca, nada disso. É uma conversa que ele vai passar que o Yuri não deveria falar isso porque ele não prejudica o Corinthians, ele prejudica o próprio clube, prejudica a própria carreira, desgasta a sua imagem com o torcedor. E aí uma fonte ligada ao Osmar me disse o seguinte: o Yuri, ele prejudica até a venda dele. Porque ele se oferecendo desse jeito, falando que quer sair, dentro do Corinthians, eles entendem que o valor pode ficar mais barato, né? Entendeu? Então, o Yuri Alberto, ele acaba se prejudicando em todos os sentidos. Os torcedores, nem todos, mas muitos estão na bronca com ele, que é normal, envolve paixão, né? Tem esse fato aí que foi colocado que o Osmar, eu creio que vai passar isso para ele amanhã, porque foi uma pessoa próxima ao Osmar que me disse de ele se desvalorizar, ficar se oferecendo assim, dizendo que agora quer sair, mostra o desespero, né? E o Yuri vai ser lembrado que foi feita uma promessa para o André Cury. E qual é a promessa feita pelo André Cury? A promessa de que o Corinthians liberaria o Yuri no início do ano,
se pagarem 20 milhões de euros pela parte do Corinthians. O Corinthians tem 50%, mas tem que passar 10% dos 50% dele para o André Cury, que talvez, né, fez uma promessa com isso também, que abriria a mão disso para o jogador ser feliz na Europa, que chegou o momento dele. Então esses são os papos que rolam, que você fica sabendo, né, por graças a Deus a gente ser bem informado e poder passar isso para vocês. Enfim, agora, fica aí uma coisa para a gente analisar, tá? O Osmar fez uma promessa, ele vai cumprir ou não? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A promessa, né, do Osmar foi a seguinte: nós vamos te liberar se alguém pagar 20 milhões de euros. Então, se alguém pagar 20 milhões de euros pela parte do Corinthians, o Osmar cumpre a sua promessa e vende por 20. Porque inicialmente o Corinthians queria 22 pela parte dele, que eu acho um absurdo, não vai conseguir esse valor todo, tá? Então, eu acho importante, né, a gente passar isso para vocês. Agora tem uma questão, vamos lá. Se o Corinthians quer vender o Yuri e receber 20 milhões de euros pela parte dele, Corinthians, só pela parte dele 20 milhões de euros, significa que a proposta que que decretaria a venda do Yuri teria que ser de 40 milhões de euros para o Corinthians receber 20. Ou então o Zenit abrir mão, numa proposta de 30, por exemplo, ficar com 10. Numa proposta de 25, ficar com 5. Você acha que o Zenit ia querer? Mas existe outra possibilidade, sabe qual é? Vende o Yuri, né? Vende o Yuri por dar a parte do Corinthians 20 milhões de euros e o Zenit continua com 50%. Lá na Itália, por exemplo. Só que aí teria que combinar com o Zenit, combinar com o clube que vai comprá-lo. Será que é isso que o André Cury tem na manga? Isso não é informação, tá? Isso aqui é uma... Porque assim, queira ou não, né, a gente acaba sendo consumido por isso, né? Eu fiquei a tarde toda pensando em mil coisas, né? Por que esse rapaz está tão confiante? Por que ele fez isso? Porque fica sem clima, né, cara, para continuar depois. Entendeu? Não tem proposta. O Corinthians alega nos bastidores que não existe proposta pelo Yuri hoje. Então eu não sei se o empresário conseguiu costurar uma situação dessa. Chegar lá no Zenit e falar assim, ó, vocês continuam. Só que o Yuri Alberto, ele já tá com 26 anos, não é? Yuri Alberto. Sorriso lindo, 25 anos. Tá aqui, ó, sorriso lindo, 25 anos. Né? Então ele tem 25 anos. Eu não sei, na Europa, 25 anos já tá velho. Entendeu? Já tá velho. Então, eu não entendo, né, que o Zenit aceitaria, eu entendo que o Zenit não aceitaria ficar com 50% lá no outro clube. A Lazio foi o último clube que fez uma proposta pelo Yuri Alberto. A Lazio ofereceu 22 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do Yuri. Então, olha só, já dá para perceber que o Yuri está com a Itália, né? Eu vou jogar na Itália, não sei o que é o jeitão dele lá, gente boa pra caramba. Se, por exemplo, o Lazio ofereceu 22 milhões de euros, correto? 22 milhões de euros. Cara, 22 milhões de euros por 100%, não precisa ser um gênio da matemática para entender que são 11 milhões de euros para o Corinthians. Nós estamos falando de uma diferença de 9 milhões de euros. Então, em relação à última proposta que chegou, está bem distante. Está bem distante. Agora, é claro que o André Cury pode ter chegado para a Lazio e fala o seguinte, ó, pega esses 22, investe 50%, eles não vão vender por 100, entendeu? E aí eu falo para o Zenit continuar, só se ele costurou uma situação dessa. Que isso não é informação, tá? Não é informação.
Isso é uma, né, uma avaliação, né, uma análise minha, tá? Enfim, não dá para a gente entender que vai fazer isso. Ó, eu vou falar um negócio para vocês. O Corinthians não tá nem um pouco afim de vender o Yuri. Tá? Nem um pouco. O Yuri tá numa situação difícil. O Corinthians quer vender o André, quer vender o Bidon. Isso eu tenho trazido para vocês. Mas o Yuri e o Mateuzinho, o Corinthians não tá com vontade de vender. Entendeu? Não tá. Como é que vai fazer? Ah, o presidente vai cumprir a promessa? Vai, 20 milhões de euros pela parte do Corinthians. É a promessa do Osmar. Só que tem que ter alguém para pagar. É isso. Tem que alguém pagar os 20. O Corinthians entende que não vai fazer uma boa grana com o Yuri, prefere não vender, que vai pagar mais caro ainda para trazer um jogador à altura do Yuri. O Corinthians não tem dinheiro hoje, o Yuri já está aí, tem o salário dele, já tem contrato, não tem que pagar luvas, não tem que pagar imagem. O Corinthians se deu bem, o Osmar, entre aspas, foi malandro, renovou o contrato do Yuri, deixou ele bem longo, agora o Yuri está com uma multa rescisória, ficou preso. Entendeu? O Corinthians pode perder o Memphis. Cara, porque é o seguinte, vamos falar real aqui. Vamos falar real aqui. Olha para mim. Olha para mim. Falei para você olhar para mim. Olha aqui, meu irmão. Né? Tá vendo, pessoal? Aí depois a tua esposa vai brigar contigo, né? Enfim, teu marido. Pô, mas tu obedece ele comigo, é uma luta, né? Tem que ter autoridade. Tem que ter autoridade. Olha para mim. Aí, viu? Viu? Aprendeu? Então é o seguinte. Ou vende o Memphis, ou perde o Memphis, ou perde o Yuri. Não dá para perder os dois. Entendeu? É isso. Por isso que eu falei, olha para mim. Por isso que eu falei isso, que aí eu ia falar algo importante, né? Ou perde o Memphis ou perde o Yuri. Não dá para perder os dois. Vocês concordam comigo? Essa é a situação hoje, entendeu? Essa é a situação hoje. O Corinthians não quer vender. E ele tá falando que quer sair. Sabe? Então não tem como. Não tem como. Quer vender? Não quer vender? Vai sair? Não vai sair? E aí, como é que fica?